Boa noite, projeto Recomeçar, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Muito feliz de poder estar de volta a esse altar para compartilhar a santa e gloriosa palavra de Deus. Confesso que, quando eu soube que iria ministrar nesse culto de Santa Ceia, veio ao meu coração o desejo de ministrar sobre um outro assunto. E meditei, confesso que ontem, quando eu tomei conhecimento, anteontem, não sei, fiquei meditando por algum tempo sobre esse assunto que veio ao meu coração, mas esse desejo de ministrar sobre um outro assunto não foi capaz de me afastar daquele que deveria ser o propósito de todos aqueles que sobem nesse altar nesse ano de 2025. Pastor, que propósito deve ser esse? De te incentivar, de te desafiar a contribuir com a unidade da igreja. Esse é o ano da unidade. Por isso eu gostaria de te dar pelo menos duas razões, até mesmo antes de ler o texto para o qual eu vou meditar. Eu quero te dar duas razões para que a igreja deva andar em unidade. Eu creio que existam muitas razões para que a igreja deva andar em unidade. É sadio, é saudável andar em unidade. Mas eu quero exaltar duas razões muito importantes que não podem estar longe de nós. A primeira razão foi exposta pelo próprio Senhor Jesus, onde Ele próprio, Jesus faz essa exortação à igreja, no Evangelho de João. Depois eu digo onde está, para você não se perder. Ouça o que diz Jesus. E peço a todos que sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. O próprio Jesus está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a falta de unidade da igreja vai fazer com que o mundo encontre muita dificuldade para crer que Jesus é Filho de Deus. Ou seja, a falta de unidade da igreja vai colocar em dúvida a deidade de Cristo. Isso é muito sério. Mas eu quero te dar uma outra razão para que a gente busque essa unidade. É que sem unidade, nenhuma igreja, não é só a nossa não, nenhuma igreja vai conseguir atingir os seus objetivos. Sem unidade é impossível. E aqui eu quero abrir um parêntese para compartilhar algo com você que eu julgo ser muito importante, extremamente importante. Porque alguém pode estar pensando o seguinte: isso passa pelo coração de algumas pessoas porque já passou pelo meu. Pastor, como é que eu vou conseguir caminhar em unidade com pessoas que são tão diferentes de mim? Como é possível? E aqui eu preciso dizer algo, que esse segredo para alcançar a unidade é algo muito mais simples do que aquilo que a gente possa imaginar. Ou o que faz com que um grupo de pessoas atinja os seus objetivos não são as suas semelhanças, mas sim é que esse objetivo tem que ser comum a todos. Quando todos estiverem envolvidos em um mesmo objetivo, não há problema algum que sejamos diferentes. Aliás, precisamos entender que a união de pessoas com personalidades diferentes, com habilidades diferentes, mas unidas por um mesmo propósito, vai fazer com que elas tenham mais facilidade em alcançar, em atingir os seus objetivos. Mas eu creio que a nossa igreja jamais vai conseguir realizar tudo aquilo que Deus deseja, se nós não estivermos alinhados com a visão que é liberada desse altar. Posso ouvir um amém? E é justamente por essas duas razões que eu decidi compartilhar essa palavra com a igreja. O tema que eu dei para a reflexão dessa noite é a importância da unidade na igreja e os seus desafios. E para dar base bíblica a essa nossa reflexão, eu vou ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é um trecho do Sermão do Monte. E eu gostaria de utilizar alguns versículos desse Sermão do Monte, e a partir desses versículos, refletir com a igreja sobre 3 recomendações de Jesus, que vão nos ajudar a caminhar em unidade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho
segundo Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Enquanto você encontra esse texto, me permitam fazer um parênteses para falar algo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto extraordinário. Alguns teólogos chegam a afirmar que ele é tão extraordinário para o conjunto da Bíblia Sagrada, que se nenhum outro texto fosse encontrado, e apenas e tão somente fosse encontrado o Sermão do Monte, vamos imaginar a hipótese que nenhum outro texto fosse encontrado, os escritos do Mar Morto, nada disso fosse encontrado, somente o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, há informação suficiente, há revelação necessária para vivermos uma vida digna nessa terra e para o final dessa vida passarmos a eternidade com Cristo, apenas e tão somente com o Sermão do Monte. Então eu quero ser bastante didático hoje, para que você possa sair daqui com algumas ferramentas que você possa colocar em prática imediatamente. E me permita ler um texto relativamente longo, porque se a ministração for ruim, a palavra de Deus sempre é maravilhosa. Posso ouvir um amém? Eu vou ler a partir do verso 17, gosto muito de versões modernas, Bíblia Viva, Nova Tradução. Eu sei que a igreja não tem essa tradução, acompanhe lá, eu vou ler na minha aqui, não vai fazer confusão na tua cabeça não, fique tranquilo. Diz assim na minha versão: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe ali a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois disso, volte e ofereça a sua oferta, a palavra do Eterno. Me permitam orar mais uma vez a Deus, pedindo graça a Ele. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos e te bendizemos. Bem sabemos, Paizinho, que o Senhor está no controle de tudo que acontece na tua igreja. E nesse momento não é diferente. Assuma o controle das nossas mentes, do nosso pensamento, do nosso coração, para que possamos nos ligar perfeitamente com o Senhor e do Senhor recebermos a revelação necessária para sairmos por aquelas portas no final dessa reunião, com o nosso coração ardendo de que viemos e ouvimos a tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. E eu peço que seja assim, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amém. Amados, não é incomum encontrar pessoas que, apesar de terem entendido que precisam andar em unidade, elas têm encontrado enormes dificuldades para buscar essa unidade, para andar em unidade. Elas não questionam isso, isso é claro para elas. Elas entendem que é importante andar em unidade. Só que elas encontram muita dificuldade para andar em unidade. Apesar de saberem que é o correto, que é aquilo que Deus quer que a gente faça, elas ainda assim encontram dificuldades. E eu percebi que o que acontece na maioria desses casos é que essas pessoas estão tentando andar em unidade sem conhecer muito bem como é que elas vão fazer isso. Elas até querem andar em unidade, só não sabem como. Têm dificuldade de entender como fazer isso. Essas pessoas acham que o seu desejo de andar em unidade deveria ser suficiente para que elas conseguissem viver essa unidade. Ou seja, basta que elas desejem viver em unidade, que automaticamente elas vão conseguir andar em unidade. Só que essa não é a verdade. Para essas pessoas, eu gostaria de extrair
algumas recomendações bíblicas desse texto que a gente leu, que vão te ajudar a construir essa unidade que você deseja, que você quer. E assim a gente possa contribuir com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa comunhão com Deus, com a nossa maturidade, que a gente possa contribuir com o alcance, com a obtenção dessa unidade na igreja. Posso ouvir um amém? Primeiro princípio a ser colocado em prática, e que tem o poder para potencializar a unidade da igreja, tem a ver com o que Jesus diz no verso 19. Acompanhe comigo o verso 19, que aqui tem uma chave poderosa. Diz assim na minha versão: portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor. E qualquer um que obedecer os meus mandamentos e com essa sua obediência ajudar os outros a obedecer, será considerado grande. Qual é o princípio que está embutido nesse versículo? O que Jesus está tentando ensinar a mim e a você no verso 19? Jesus está ensinando sobre o poder que existe no exemplo. O poder poderoso que existe no exemplo. Nesse verso 19, Jesus estava nos ensinando que aquele que deseja influenciar na busca dessa unidade precisará ser referência. Em outras palavras, ele estava ensinando sobre o poder que existe em influenciar com a nossa própria vida, com a nossa própria conduta, com o nosso próprio comportamento. E para compreender fielmente o que Jesus está nos ensinando, eu gostaria de fazer uma interpretação livre daquilo que ele diz nesse verso. Eu entendo que o que ele está dizendo para nós é simples. Ele está dizendo assim: olha, quem desobedecer ao menor mandamento, e com essa sua desobediência, induzir, incentivar, convencer alguém a errar também, a fazer o mesmo, será visto por Deus como sendo pequeno. Mas por outro lado, quem obedecer a essa lei, e com essa sua obediência, motivar, desafiar, encorajar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande. Era isso que ele estava dizendo para mim e para você. Ele estava nos ensinando que a maneira mais eficiente de influir na vida das pessoas é a partir do nosso testemunho pessoal. Ele estava dizendo para mim e para você que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Jesus estava chamando a nossa atenção para uma realidade que muitos de nós têm desconsiderado. A pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é simples. E eu me fiz, e transfiro a pergunta que eu me fiz para a igreja. Que tipo de influência o nosso estilo de vida tem ajudado as pessoas na busca por essa unidade? De que forma eu tenho contribuído com as pessoas que estão à minha volta com essa unidade? Você concorda comigo que quando a gente caminha com Jesus, a gente vira vitrine, sim ou não? Está todo mundo olhando para a gente, todo mundo observando como é que a gente vive. Principalmente, você que está na igreja há mais tempo, você que caminha no evangelho há mais tempo, você vai ser muito observado por aquelas pessoas que estão chegando ao evangelho agora. Todo mundo que chegou ao evangelho agora vai olhar para você e vai buscar referências em você. Isso porque aqueles que estão chegando agora vão estar vendo se a nossa vida, de fato, condiz com a vida de alguém que é nova criatura. Se aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive, como a gente fala, como a gente decide, como a gente se comporta, condiz com a condição de quem se converteu, de quem tem nova vida, é nova criatura, nasceu de novo. Amados, a nossa vida fala muito mais alto do que a nossa voz pode falar. Aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. E, amados, eu preciso chamar a tua atenção para algo que tem me preocupado bastante, mas tem me preocupado muito, muito. Desde que eu soube, na virada do ano, que o pastor Cláudio estava colocando esse ano como o ano da unidade, algo que veio ao meu coração de forma muito forte, mas muito forte mesmo. Será que o nosso comportamento tem aproximado as pessoas de Jesus? Será que o nosso comportamento tem aproximado as pessoas da igreja?
Amados, guarde isso no seu coração. Antes de tentar ganhar alguém para Jesus, grave isso. Antes de tentar ganhar alguém para Jesus, nós temos que ganhar essa pessoa para nós. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Jesus e depois eu trago para a igreja. Tem gente tentando trazer gente para a igreja que não ganhou nem para si ainda. Alô? Guarde isso. Primeiro você ganha para você. Depois você ganha para Jesus. E depois você traz para a igreja. Posso ouvir um amém da igreja? Aí sim, a partir daí, essa pessoa estará pronta para caminhar conosco em unidade. E, amados, pense nisso. Tudo aquilo que a gente faz é visto pelas pessoas que estão à nossa volta. Todo ato de obediência que nós temos incentiva as pessoas a fazer o mesmo. Assim como todo ato de desobediência que nós temos vão desestimular as pessoas a obedecerem, porque nós somos referência. Nós precisamos viver uma vida de tal maneira que a gente possa ter a autoridade para dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Ou sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amados, temos que ser um exemplo. Posso ouvir um amém? Nós temos que ser instrumento nas mãos de Deus, nesse processo de unidade na nossa igreja. Gente, isso é fundamental. Porque pensem comigo, não basta dizer para alguém assim: olha, não olha para mim não, viu? Eu sou pecador igual a você, olha para Cristo. Isso é lindo, mas não ajuda, não contribui. As pessoas têm que poder olhar para nós, sim. Elas têm que poder ver Cristo em nós, sim. Ouça, essa nossa nova vida precisa refletir a Cristo. Posso ouvir um amém? Se eu tivesse que resumir esse primeiro princípio, eu diria que não basta dar conselhos, eu preciso dar exemplos. Amém até aqui? Quantos estão comigo, digam amém. Segundo princípio que vai produzir unidade na nossa igreja, tem a ver com o que Jesus fala no verso 22. Acompanhe comigo o verso 22. Diz assim: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Pastor, qual é esse segundo princípio que Jesus está tentando ensinar a mim nesse texto, nesse verso? Esse segundo princípio chama-se graça. Graça sobre graça. Meu amado, nós temos que ser um canal da graça de Deus na vida das pessoas. Nós temos que ser um canal da graça de Deus na vida daquelas pessoas que caminham ao nosso lado. Amados, no início do Sermão do Monte, Jesus coloca aqueles que o seguem, seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, coloca eles numa posição de destaque. Jesus exalta aqueles que andam com ele. Ele coloca essas pessoas numa posição realmente elevada, porque é assim que ele quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva assim, realmente, sendo referência no meio de uma sociedade má. É assim que ele quer. Jesus chega a dizer que os discípulos deveriam viver de tal maneira que as pessoas que vissem os seus discípulos caminhando, veriam nessas pessoas alguém que poderia ser chamado de sal da terra e luz do mundo. Tal é a forma como ele gostaria de nos ver andando, de ver as nossas atitudes no meio dessa sociedade má. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente errando exatamente aqui. Qual é o segredo, qual é o mistério, qual é o cuidado que a gente tem que ter com esse texto? Ouça, meu amado e minha amada, o fato de sermos sal da terra e luz do mundo não dá direito a nenhum de nós de nos acharmos melhores do que ninguém. Se alguém se acha superior, porque já tem o seu nome escrito no livro da vida, ao invés de nós aproximarmos as pessoas de nós, nós vamos afastar ainda mais essas pessoas de nós. Ouça, o fato de sermos salvos em Cristo Jesus não pode deixar que em nós entre esse espírito de superioridade. Não, não pode.
E mais, somente a graça tem o poder de fazer com que eu continue buscando ser exemplo, mesmo que o meu irmão não queira seguir o meu exemplo. Ainda assim, pastor, eu estou tentando ser exemplo, mas tem gente caminhando ao meu lado que simplesmente não está dando importância ao exemplo que está vendo. Você tem que continuar sendo exemplo. É graça sobre graça. Ouça, meu irmão, se o teu irmão decidir continuar vivendo de qualquer maneira, não caberá você julgá-lo, não caberá você criticá-lo. Não, não. Você vai ter que amá-lo, você vai ter que amá-la, porque é assim que Jesus quer que a gente haja. Amando e derramando graça. Queridos, nós precisamos nos encher diariamente da graça de Deus, mas enchermos a tal ponto de estarmos tão cheios da graça de Deus, que a gente possa transbordar essa graça para a vida daquelas pessoas que estiverem ao nosso lado, todas as vezes que nós formos desafiados. Nós temos que estar cheios da graça de Deus para transbordar na vida das pessoas, mesmo que a gente seja confrontado. Tem horas que nós somos confrontados de tal maneira, mas de tal maneira, que se a gente não vigiar, a gente sai da graça. Mas tem horas que só a graça mesmo. Tem hora que só a graça. Por que eu faço essa afirmação? Porque graça, meu amado, graça, minha amada, é tratar o irmão como o irmão não merece. Graça é você fazer com o irmão algo que ele não fez por merecer. É você fazer por ele algo que vai frontalmente contra aquilo que ele fez para você. Isso é graça. Porque se o seu irmão fez por merecer e você faz, isso não é graça. Isso pode ser retribuição, gratidão, recompensa, pode ser tudo. Mas se o irmão fez por merecer e eu retribuir, isso não é graça. Graça é fazer pelo irmão o que o outro não fez por merecer. Aí sim tem mérito. Aí Jesus exalta. Aí há virtude. Amado, Jesus veio iniciar um novo tempo na vida da humanidade. Jesus veio iniciar a dispensação da graça. E se essa graça que nos constrange foi uma maior marca no ministério de Cristo, ela tem que ser uma marca forte também na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Posso ouvir um amém? E é por essa razão que você nunca viu alguém subir aqui no altar para ditar regras. Você já viu isso, Ozia? Alguém subir no altar para ditar regras? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver alguém subir no altar para impor comportamento. Você não pode botar isso, não pode botar aquilo. Não, você não vai ver. Isso não faz parte da essência dessa igreja. Não faz. Ouça, é impossível mudar a vida de alguém exigindo que essa pessoa se submeta às leis de Deus. Você não vai conseguir, desista. Não é assim que funciona. Ninguém muda por imposição de ninguém. Ninguém muda de fora para dentro. Não dá certo. Aliás, a vida me ensinou algo interessante. Trabalhando esse tempo todo na igreja, a vida me ensinou algo interessante. Cobrança exagerada não provoca transformação. Cobrança exagerada provoca disfarce. Se não faz isso não, fulano está vindo ali. Se não faz isso não, olha, quem está vindo ali? Olha ali, ele está vindo ali. Isso é disfarce, isso não é transformação. A transformação que realmente pode ser chamada como transformação, ela nasce dentro. Ela brota de um coração que entendeu aquilo que deve ser feito. E ouça, eu não estou dizendo que a gente deva ser conivente com o pecado. Não é isso que eu estou pregando do altar. Não é isso. O que eu estou tentando te dizer é que se a graça não levar as pessoas a buscarem a sua própria santificação, não vai ser a sua cobrança que vai conseguir fazer isso. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que transforma, é o Espírito que muda. Digo mais, o que atrai pessoas
para perto de nós, grave isso, que atrai as pessoas para perto de nós, não é apenas e tão somente um caráter reto. Um caráter reto é importante, sim ou não? Mas não é tudo. O que nos faz mais parecidos com Cristo não é apenas um caráter reto. Um caráter reto faz parte do processo. Mas o que nos faz mais parecidos com Cristo é termos em nós um coração de carne e não um coração de pedra. Isso faz toda a diferença. Perceba o seguinte, uma pessoa com caráter tratado, guarde isso, uma pessoa com caráter tratado e com um coração de pedra, não fica parecida com Cristo. Uma pessoa com caráter reto e coração de pedra fica mais parecido com o religioso. O que as pessoas querem ver em nós é um coração que compreende, um coração que abraça, um coração que ama, um coração cheio da graça de Deus. Cheio a ponto de derramar sobre a vida das pessoas. É isso que eles querem ver em nós. E o terceiro e último princípio, que vai consolidar a unidade da igreja, tem a ver com o que está registrado nos versos 23 e 24. Acompanhem comigo. Versos 23 e 24. Diz assim na minha versão: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe ali a sua oferta na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Pastor, que princípio poderoso é esse? É esse terceiro princípio sobre o qual o senhor vai falar. Esse princípio chama-se perdão. 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 E é interessante que perdão é uma palavra que me chamou a atenção pela sua construção. Porque perdão, se você olhar para a palavra na sua essência, literalmente, perdão é o aumentativo da palavra perda. Perdão, em última instância, é o aumentativo da palavra perda. Ou seja, perdão é uma perda grande. E é por isso que todas as vezes que a gente perdoa, dói. Porque ninguém gosta de perder. Dói. Mas o que é mais interessante nesse texto é que o texto fala o seguinte: se alguma pessoa tem alguma coisa contra nós, e normalmente o que chama a nossa atenção da gente procurar resolver logo é quando a gente tem alguma coisa contra alguém, e aí a gente vai tentar resolver. Mas quando é alguma pessoa que tem alguma coisa contra nós, a gente fala assim: eu não tenho nada contra ele, o problema é dele. Ele é que trata de resolver, eu não tenho nada contra ele, o problema é dele. Mas olha o que o texto fala: se alguém tem alguma queixa contra você, quem tem que buscar resolver é você. Gente, creiam no que eu vou afirmar. É impossível manter relacionamentos saudáveis ao longo do tempo sem uma dose generosa de perdão. Não tem como. É impossível. Eu não vou me aprofundar aqui em perdão, porque recentemente eu estive aqui aprendendo sobre perdão com Jesus, mas eu preciso deixar uma resposta da parte de Deus para algumas pessoas que estão pensando o seguinte: pastor, me explica um negócio. Eu errei, reconheço que errei, mas eu já pedi perdão a Deus por ter magoado alguma pessoa. E pastor, mas eu tenho certeza absoluta de que ao pedir perdão a Deus, Deus já me perdoou. Eu fui perdoado por Deus. Então por que pastor? Que ao me aproximar dessa pessoa, o meu coração ainda dói. Houve um problema, mas eu já fui a Deus, pedi perdão a Deus, e Deus já me perdoou. Por que essa pessoa se aproxima de mim e o meu coração ainda dói? Por que o meu sangue ferve quando algumas pessoas se aproximam de mim? Ouça, eu vim aqui para te revelar algo que pode mudar o curso da tua caminhada cristã. Ouça, a Bíblia afirma que da nossa relação com Deus, nós receberíamos perdão. Pastor, onde está isso? 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é verdade isso. Todas as vezes que eu peço perdão a Deus, eu recebo perdão de Deus. Ou seja, o perdão liberado por Deus
Restaura a minha comunhão com Deus. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Quando eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa e eu restabeleço a minha comunhão com Deus. Mas isso não restaura necessariamente a minha relação com os meus irmãos. Não, e pior que não basta restaurar a comunhão com Deus. Isso não é suficiente, não é, isso é bom, é maravilhoso, mas não é tudo. Nós temos que restaurar a comunhão com os nossos irmãos. Porque não é bastante sermos amados por Deus. O ser humano tem uma necessidade muito grande de ser amado por aquelas pessoas com as quais ele se relaciona. É normal isso. Nós queremos ser amados por todos aqueles com quem nos relacionamos. Por aquelas pessoas que são importantes para nós. E, amado, quando nós vivemos conflitos com pessoas importantes para nós, normalmente esses conflitos provocam feridas na nossa alma. A gente sai de um entrevelo qualquer com o irmão com a alma ferida, com as nossas emoções machucadas. E quando isso acontece, o perdão que Deus nos concede, grave isso. Você teve um problema com alguém e foi perdoado por Deus. Perceba o seguinte, isso não resolve tudo. Resolve uma parte, é claro, mas não resolve tudo. Porque enquanto aquela ferida estiver aberta, essa relação com a pessoa não vai ser restaurada. Enquanto você não resolver o problema com a pessoa, a tua relação não vai ser restabelecida, não vai. Enquanto aquela ferida não cicatrizar, a comunhão não poderá ser restaurada. Mas, pastor, como é que eu resolvo isso? Deus nos deu essa resposta. O próprio Deus nos deu essa resposta na Bíblia Sagrada. Em Tiago 5,16, na parte A, onde está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, sarados, restaurados. Grave isso, o perdão vem da relação com Deus, mas a cura vem da relação com quem a gente feriu. O perdão vem da relação com Deus, mas a cura vem da relação com a pessoa que nos feriu, ou que a gente feriu. É daí que vem a cura. Nós temos que confessar nossos pecados a Deus, sim, para sermos perdoados. Mas nós temos que confessar aquelas pessoas que nos ofenderam, ou que nós ofendemos, senão nós nunca seremos curados. E eu vim aqui para revelar algo. Eu vim aqui para te revelar algo. Grave isso, não duvide disso. O perdão vai vir sempre da relação com Deus, mas a cura só vem da relação com o irmão ou com a irmã, só. Ouça, eu vejo muita gente assim: pastor, não dá ainda. Ouça, grave isso. Não espere chegar um dia. Não espere chegar um dia onde você vai acordar inspirado e vai falar assim: hoje eu vou pedir perdão. E você fica esperando esse dia chegar. Só que não é assim que funciona. Esse dia não vai chegar nunca. Não fique esperando que aconteça um dia que você tem um desejo incontrolável de perdoar alguém. Porque não acontece desse jeito. E mais, grave isso. Eu vejo muita pessoa se enganar aqui. O processo de perdão não começa com um sentimento. O processo de perdão começa com um entendimento. Não começa pela emoção. O perdão começa pela razão. E mais, grave isso. Eu vejo muita gente achando que ao pedir perdão eu automaticamente estou assumindo que fui eu que errei. Quantos já ouviram essa visão, digam amém. Não, eu não vou pedir perdão, sabe por quê? Não foi eu que errei. Por que eu vou pedir perdão? Se eu for, e olha só, eu trabalho com casais há muitos anos. Quem ouve só um lado da história, só fica sabendo de 50% da história. Por quê? Os outros 50% está com outro. E aí o cara fala assim: não vou pedir perdão porque não fui eu que errei. Aí você vai conversar com outro. Sabe o que o outro fala? Vou pedir perdão, não foi que eu errei, não fui eu que errei. Ou seja, estão os dois achando que não erraram e o jogo termina 0-0. Não sai do lugar. Ouça, pedir perdão não significa necessariamente assumir a culpa. Pedir perdão significa ou sinaliza
ou denuncia que você considera os teus relacionamentos muito mais importantes do que o teu ego. Quem pede perdão pisa no ego, mas não pisa no irmão. Quem pede perdão pisa no ego, mas não pisa na irmã. E o pior é que quando a gente erra, todos nós sabemos que ao constatar que errou, o primeiro passo é pedir. Até para falar a pessoa tem dificuldade. Meu Deus do céu. Quando a gente constata que errou, o primeiro passo é pedir perdão. Mas é a primeira atitude nossa, sim ou não? Bom, pelo menos a minha não é. Pelo menos a minha não é. A gente tenta 3 coisas antes de pedir perdão. Primeiro a gente tenta explicar. Não, eu vou te explicar por que eu fiz aquilo. Eu vou te explicar. Aí não deu certo. Aí eu vou tentar achar um culpado. Aí eu tento achar um culpado. Não, foi por isso, por aquilo. Não deu certo. Aí sabe o que eu faço? O tempo é o senhor da razão. O tempo resolve tudo. Aí não deu certo, eu deixo por conta do tempo. Só que nada disso dá resultado. Nada disso. E o pior é que nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, quando a gente não consegue resolver de jeito nenhum, aí a gente apela para espiritualizar o problema. Pastor, não entendi. Você não entendeu? Você vai entender. Vê se você não viu isso. Gente tentando espiritualizar um problema que é humano, é de relacionamento, tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas a gente tenta dar uma de crente. Sabe como é que a gente faz? Pastor, olha só, eu até sei que uma hora eu vou ter que pedir perdão. Eu já sei disso. Mas sabe o que acontece, pastor? Eu não sinto de Deus ainda pedir perdão. Não sinto de Deus ainda. Ah, é? Não sente, não? Ou então tem pior. Tem pior. Isso aqui não tem, não. Mas é pelos lugares onde eu ando aí, não tem, não. O cara fala assim, olha, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar ele. Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração. Gente, a gente inconscientemente, ouça, inconscientemente ou não sei, mas inconscientemente, a gente está tentando transferir a culpa para Deus. Se eu não sinto de Deus perdoar ainda, quem é o culpado? É Deus que não me fez sentir, ué. Se Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar e não trabalhou, então está fazendo o quê, Deus? O culpado não sou eu, é Deus. Meu Deus. Queridos, olha só, eu não tenho que perdoar porque eu estou sentindo nada. Eu tenho que perdoar porque é mandamento de Deus, só isso, é simples assim. Sem contar que guardar ressentimentos de alguém não faz mal nenhum à pessoa contra quem você guarda ressentimentos. Guardar ressentimentos de alguém só faz mal. William Shakespeare disse que guardar ressentimentos de alguém é como ficar tomando veneno, esperando que um dia aquela pessoa morra. É por isso que a pessoa passa perto de você, o teu sangue ferve, e ela passa rindo, porque ela não tem nada contra você, é você que tem contra ela, isso está fazendo mal a você, não está fazendo mal nenhum a ela. Guardar ressentimentos de alguém é como ir a um grande braseiro e pegar o maior toco de brasa que você encontra e sair atrás de alguém para acertar alguém com aquele toco de brasa. Você pode até acertar alguém, mas o dano que esse toco de brasa faz à pessoa é infinitamente menor do que o dano que esse toco de brasa já fez na tua mão. Então saia daqui sem guardar ressentimentos de ninguém. E aqui eu caminho para a conclusão, deixando uma palavra de reflexão para nós. Meu irmão e minha irmã. Se você quiser entrar nesse propósito com a igreja, de caminhar em unidade, mas vem encontrando muitas dificuldades para se alinhar com o propósito da igreja. Se você tem buscado essa unidade com os irmãos, mas para você ainda é alguma coisa muito difícil, eu creio que esses 3 cuidados que foram repartidos hoje vieram do céu para te ajudar. Passe daqui para frente a estar um pouco mais ligado para fazer uma autoanálise se aquilo que você vem fazendo
tem servido de exemplo às pessoas. Pense se você, ao ser desafiado, ao ser desafiada, tem tido graça suficiente em seu coração para derramar sobre a vida dessa pessoa, cuja vontade inicial é de responder na mesma altura, é dar o troco na mesma altura. E reflita se você tem tido alguma dificuldade em lidar com o perdão, ou se perdão para você é alguma coisa já bem resolvida, bem tratada. Eu creio que você hoje recebeu ferramentas poderosas que podem transformar a qualidade dos teus relacionamentos. E eu não digo nem só relacionamentos com a igreja, não. Qualquer relacionamento que você desenvolva no trabalho, na família. Ouça, tem horas que é só a graça mesmo. Tem hora que a gente fica no limite e diz assim: eu vou desistir de ser exemplo, porque não adianta, eu sou exemplo há quanto tempo e não consigo fazer com que as pessoas que caminham comigo sigam o meu exemplo. E tem horas que a gente é desafiado de tal maneira que a vontade que dá é de não perdoar mesmo. Mas eu estou aqui da parte de Deus para te incentivar, para te encorajar a dar mais uma chance a você mesmo, e que a partir de agora você seja um pouco mais vigilante naquilo que você faz, para que você continue sendo um bom exemplo, para que você nunca desista de ninguém, mesmo nos momentos mais desafiadores, que você tenha sempre um pouco mais de graça para derramar sobre a vida de alguém. E naqueles relacionamentos que já foram rompidos, com aquelas pessoas cujo relacionamento está desgastado, você encontre em você, no seu íntimo, no seu ser, na sua essência, forças para liberar perdão ou para pedir perdão. Porque todas as vezes que estivermos vivendo alguma dificuldade na nossa vida e a capacidade de resolver ainda estiver em nós, Deus não vai entrar com providência. Eu vou repetir: para todas as situações que nós estivermos envolvidos, em que a solução ou a capacidade de resolver ainda estiver ao nosso alcance, Deus não vai entrar com providência. Deus só vai entrar com providência quando nós esgotarmos todas as nossas possibilidades. E Ele, melhor do que ninguém, sabe a hora de fazer isso. Ele sabe se nós já esgotamos todas as nossas possibilidades. Ele sabe. Não precisa cobrar isso dele, não precisa colocá-lo na parede, não precisa desafiá-lo. Ele sabe. Ele sabe como ninguém a hora de exercer misericórdia e a hora de exercer juízo. Ele sabe. Nós podemos não saber, mas Ele sabe. Agora, se você já fez tudo que estava ao seu alcance e ainda assim você não conseguiu resolver, eu quero orar pela sua vida. Porque se você tem consciência de que esgotou todas as suas possibilidades e que ainda assim existem relacionamentos que você não consegue restaurar, chegou a hora de Deus entrar com providência. Vamos ficar em pé. Amados, eu sei que perdão é um negócio difícil, complicado. Perdão é tudo muito lindo, muito maravilhoso, até que a gente tenha que praticar. Se eu pedisse para a igreja definir perdão, eu ouviria umas 10 definições extraordinárias, porque a gente não tem dificuldade nenhuma em definir perdão. Mas viver o perdão que a gente sabe que tem que viver não é fácil. Eu preciso orar. Nosso tempo está quase no final. Mas Deus me move a orar por pessoas.
Deus me move a orar por pessoas que chegaram aqui no projeto Recomeçar. Deus me move a orar por pessoas que chegaram aqui no projeto Recomeçar, achando que ao chegarem aqui iriam escrever uma nova história. Pessoas que saíram da comunidade de fé onde congregavam, porque não havia mais ambiente para caminhar naquela igreja. Pessoas que foram feridas, que saíram de lá sangrando. Só que o que muitos de nós não nos damos conta é de que quando você sai de um relacionamento ferido, você vai para um outro relacionamento, seja com amigos, seja com irmãos em Cristo, seja com a comunidade de fé, não importa onde, mas se você sai de um relacionamento ferido e você vai para um outro relacionamento, muitas vezes o que eu vejo na prática é que você deixa pessoas lá e vem sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver com a ferida que você traz em você. Você saiu com uma ferida não resolvida e você tem respingado em pessoas aqui. Isso tem atrapalhado muito a tua caminhada aqui na igreja, mas tem atrapalhado grandemente a tua caminhada. Você às vezes não entende por que é que você tem alguns comportamentos aqui, se aqui não é a igreja de onde você veio, aqui é outra igreja. Mas basta que alguém aqui na igreja tenha um sinal, um comportamento, uma fala, um olhar, um gesto que te remeta àquilo que você viveu lá. Isso dispara um gatilho em você e você não consegue se controlar. Eu não sei de quem eu estou falando, mas Deus pede para orar por essa pessoa. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus pede que eu não encerre o culto antes de eu orar por essa pessoa. Você traz uma ferida muito grande e você não sabe como lidar com ela. Você até ouviu uma palavra aqui, mas você não tem mínima ideia de como é que você vai colocar isso em prática. Deus manda te dizer que se você procurar as pessoas certas aqui, você vai encontrar a pessoa que vai colar com você, vai começar a orar com você e vai te ajudar para fazer com que você sare, restaure de uma vez por todas essa ferida que você traz na sua alma. Essa dor que você traz nas suas emoções estão roubando a tua qualidade de vida e não estão permitindo que você se alinhe com o propósito da igreja, não estão permitindo que você caminhe em unidade com ninguém aqui. Eu não quero terminar o culto, falta um minuto, eu não quero terminar o culto sem orar por você. E se você não tiver coragem para vir aqui, se você não quiser se expor, eu vou ficar aqui para o segundo culto, mas eu quero orar por você. Posso ouvir um amém da igreja? Aqui na tua cabeça, aqui na tua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai querido, aqui está a tua igreja, e eu tenho certeza absoluta em meu coração que o Senhor não deixa o nosso coração no engano. Eu tenho certeza, caminhando esses 30 anos ao teu lado, que o Senhor ainda fala. Eu tenho certeza em meu coração de que o Senhor trouxe pessoas aqui hoje para o culto que seria um outro culto, com outro pregador, talvez com outro tema, com outra mensagem, mas o Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje. O Senhor tinha algo a tratar com ela. E a minha oração é para que o Senhor continue palestrando com a tua filha. Que o Senhor continue palestrando com a tua filha. E que dê a ela a oportunidade, a possibilidade de em algum momento ser acolhida por alguém de uma forma muito especial aqui na igreja. Alguém que se coloque à disposição para caminhar junto, para ajudar, para orientar, para aconselhar, para discipular, para que a tua filha possa caminhar em unidade com a igreja.
e não seja mais tentada pelo inimigo, não seja mais atrapalhada na sua paz interior, com coisas que aconteceram lá atrás, que ainda não foram resolvidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê essa oportunidade, e dê uma oportunidade logo, Paizinho. Essa pessoa precisa restaurar a sua qualidade de vida. Ela é tua filha e merece viver uma vida digna, de cabeça em pé, caminhando de cabeça erguida e tendo comunhão com a igreja que ela plantou em seu coração, caminhar daqui para frente. E eu oro a Ti, na certeza de que o Senhor falou com a Tua igreja, e Te agradeço por tudo aquilo que aconteceu aqui, e oro no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Que você possa sair daqui hoje e levar no teu coração tudo aquilo que você ouviu, e que ao colocar a cabeça no travesseiro, Deus possa continuar palestrando com você, e que a partir de amanhã você se lembre de cada palavra que você ouviu. E eu tenho certeza que quando a gente melhora como pessoa, todos os nossos relacionamentos melhoram. Que você possa ter uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana extraordinária. Que você possa viver a melhor semana por você vivida até aqui. Que esse mês que se inicia para você possa ser um ano extraordinário. Isso agrade o teu coração, mas também agrade o coração de Deus. Que ao chegar em casa você possa encontrar paz. E que se a paz não estiver lá, a tua simples chegada em casa possa levar paz. E que você possa ser uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito na sua igreja. Vá em paz, Deus te abençoe. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja uma realidade vivida por toda a sua igreja, agora e para todo sempre. E todos digam: vá em paz, Deus te abençoe rica e abundantemente.